Amém. Késia, bom dia. Bom dia a todos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais um dia. E nós Bom dia. gostaríamos. Bom dia, irmã Anaísa. Hoje nós vamos ter a mensagem passada pela nossa irmã Kátia Mendes. Nossa irmã Kátia já está online. E eu gostaria de convidar a irmã para iniciar com uma oração e logo em seguida nos passar a mensagem que o Senhor confiou a ela. Bom dia. Oremos então. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nós nos encontramos diante da Tua presença, porque viemos ter mais um encontro pessoal e íntimo contigo. O Senhor tem nos ensinado que um dos maiores desejos do céu é se aproximar do ser humano pecador, porque o Senhor deseja transformar a nossa mente, o nosso coração. Por isso aqui nós nos encontramos, porque sentimos o maior desejo de te buscar. Viemos aqui, Senhor, não porque somos melhores, mas porque somos as que mais precisamos deste encontro pessoal contigo. Por isso, mais uma vez, queremos pedir para que o teu poderoso Espírito Santo nos conceda o entendimento do alto, nos dê a sabedoria de podermos entender o que o Senhor deseja falar conosco. Usa-nos, ó Deus, porque precisamos e temos compreendido que não somos nós que te usamos, é o Senhor que nos usa. Por isso, contempla este momento. Receba, Deus, essa oferta que o Pentecostes, através de nós, que é as nossas vidas, nós estamos nos ofertando nesta manhã, porque necessitamos da verdade que o céu deseja para nós. Nos capacita nesses últimos dias, Deus. Fala conosco nesta manhã. Usa a tua serva nesta manhã pequena, a menor de todas que estão aqui. Me use, Senhor, para poder falar às tuas servas. Usa os meus lábios. Aqui está teu instrumento humano, pequeno, falho, pecador, mas com desejo de ouvir a tua voz, de ser usada mais uma vez por ti. Nos conceda este milagre, Deus. Conceda-nos, ó Deus, este encontro especial e genuíno que estamos tendo contigo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu já posso prosseguir, irmã? Ou vai colocar o louvor, alguma coisa ainda? Pode prosseguir. Então tá bom. Vamos lá, então. Já dei boas-vindas. Que bom é poder matar um pouquinho da saudade com vocês. É um presente do Senhor estar aqui mais uma vez. E essa é uma manhã mais especial para nós, que o Senhor nos deu vida, para que aprendêssemos um pouco mais e para que também ensinássemos um pouco mais a tudo que este mundo, neste presente século, está vivendo. E eu quero falar um pouquinho para vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1. João 1, nos versos 19 em diante, diz assim: Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele respondeu, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu: Eu sou
a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados era entre os fariseus e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? E responderam João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu fico me perguntando, né, nessa manhã, como este servo do Senhor, João, como a história de João, como foi um escolhido de Deus, como essa história revolucionou o mundo, irmãos. E todos presentes aqui nessa manhã. Eu fico imaginando que a história de João causou muita expectativa no meio de sacerdotes, de levitas, por meio de judeus, por meio de ateus, por meio de curiosos. E esse contexto aqui, eu não vou fazer uma exegese agora disso aqui, mas quando a gente entende a história, uma história profunda, as pessoas queriam saber realmente quem era essa voz, quem era esse homem. E essa fala de João Batista, ela se assemelha em alguns pontos em uma comunidade especial em que foi dotada de alguns sacerdotes que acabaram se rompendo com Jerusalém devido à apostasia. E alguns estudos, isso não tem, eles falam realmente de uma comunidade chamada de essênios, na qual ela parecia muito com o que João Batista acabava de ter falo aqui. E o que eu comparo nessa manhã é que essa pregação não é um mero homem, e não é comparada ao Antônio Conselheiro na terra de Canudos, né? Na guerra de Canudos, no sertão, se tornou um líder religioso, e ele pregava no sertão do Nordeste, mas acabou, esse movimento que ele coordenou, ele acabou sendo dotado de muito fanatismo, e eu fico imaginando as comparações das pessoas com relação a este homem, um homem pregando no deserto, pregando o juízo de Deus, falando que o juízo do Senhor está chegando. E eu vejo a nossa voz ecoando nos quatro ventos do mundo. Eu percebo o que está acontecendo na vida de cada ser humano, na vida de cada servo de Deus, nesses 2 anos que estamos vivenciando nesta terra. E eu tenho certeza que a cada notícia que temos recebido para orarmos, para intercedermos, eu fico imaginando um momento de guerra espiritual, de guerra física, de guerra emocional que cada um de nós estamos vivendo nesses últimos dias. Somente o Senhor e nós sabemos o que temos enfrentado em nome de Jesus Cristo. E se você que está aqui conosco hoje, se você ainda não está entendendo, se você ainda não está vivendo, peça ao Senhor para que você viva. Peça ao Senhor para que você seja essa voz que clama no deserto. E quando estudamos essas características do essênios, a gente percebe que essa comunidade, ela vivia no deserto de Israel. Ela vivia ao lado do Mar Morto. E essa comunidade de sacerdotes, de homens, eles viviam ali, produziam ali, cultivavam ali, e disse que eles viveram nesse deserto em torno de 300 anos. E uma das características dos essênios, eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas me chama muita atenção, porque essa comunidade, eles cuidavam, né, de alguns meninos de família, de sacerdotes que viviam em Jerusalém, eles enviavam esses meninos para serem cuidados, lembram do menino Samuel, e eu fico imaginando, porque a Bíblia, ela diz, né, que
esse João, né, que quer dizer Deus conceda a graça, e o Batista, que quer dizer o apelido que ele batizava pessoas, né? E foi criado, que ele cresceu em desertos. E é nisso que me chama a atenção, irmãos. Crescer em desertos. E não só o João, mas a gente vê o Ismael, ele cresceu no deserto, ele se tornou um flecheiro. E o João Batista, a Bíblia descreve que ele cresceu no deserto, em desertos. E não somente nesse deserto de Israel, mas em vários desertos, em várias proximidades desérticas. E eu fico imaginando esse menino crescendo num lugar como esse e convivendo com essas famílias. E uma das características desses essênios, dos essênios, é justamente o que João Batista ele falava, ele reproduzia. E quando esse menino, né, o filho de Zacarias e Isabel, Zacarias era um sacerdote, família sacerdotal, e poderia ser bem provável que ele poderia ter sido criado pelos essênios. Mas por que, Kátia, você diz isso? Porque a linhagem de João Batista das pregações, justamente essa é uma das falas, né, dos essênios, que diz que quando perguntavam quem eram essa comunidade, e eles diziam assim, a nossa comunidade é a comunidade do Yahad, ou seja, eles diziam que somos a voz que clamam no deserto, preparando o caminho para o Senhor. E um dos costumes peculiares dessa comunidade era os banhos, os ritos, né? Os banhos de consagração, de purificação, no qual assemelha-se muito ao que João Batista pregava, né? Que era o batismo do arrependimento. Era o batismo do arrependimento. E hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que ele me batize com arrependimento, que ele me ajude a ser essa voz que clama num deserto causticante da minha vida e da vida de muitas pessoas. É justamente essa é uma das pregações que o Espírito Santo de Deus deseja nos usar nesses últimos dias. E quando a gente estuda algumas características peculiares de alguns costumes judaicos, de alguns costumes como os essênios, percebemos que essa foi uma comunidade peculiar de Deus, mas que também possa ter sido um lugar onde João Batista esteve, cresceu e se tornou um grande servo. Não que ele permaneceu nessa comunidade, mas eu tenho certeza que ele aprendeu muito, muito com esses essênios. Se assim ele tenha sido crescido, é uma das características, eu não vim aqui comprovando, eu vim aqui mostrando a semelhança de onde esse menino foi criado. E a minha pergunta nessa manhã para mim, nessa madrugada, eu estando com Deus, perguntando ao Senhor, Pai, o que o Senhor realmente deseja falar conosco nessa manhã, lá na sala do Pentecostes, ó Deus? O que o Senhor deseja falar comigo e com os meus irmãos e minhas irmãs presentes nesse lugar? O que o Senhor deseja realmente falar conosco? E foi justamente essa mensagem que o Espírito Santo de Deus ele colocou na minha mente nessa madrugada, quando a Ruth me enviou a mensagem, me lembrando, confirmando a minha presença aqui, eu fiquei imaginando como é necessário nós realmente pregarmos e testificarmos do que o batismo do arrependimento pode fazer na vida do ser humano. Porque não é somente um batismo, é um batismo contínuo. E quando entendemos o ministério do João, o apelidado Batista, nós percebemos que ele não somente permanecia em uma comunidade, mas ele permanecia porque ele entendeu que ele foi comprado por um alto preço. Ele disse, olha, eu não sou quem vocês pensam, eu sou somente uma voz, eu sou somente um grãozinho de areia em meio a todo esse deserto, eu sou somente um raiozinho desse sol causticante que está aqui corando as nossas vidas, nos fazendo sentir o deserto. Eu sou somente uma gotinha.
Eu fico imaginando o quanto a somatiza da Nailza, da Nalva, do André, da Kátia, da Lígia, da Yaponira, da Cesiane. Eu fico imaginando essas vozes clamando no deserto. É quando em Portugal, é quando aqui no sul da Bahia, é quando em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que nós podemos fazer nesta terra, cheios do poder do Espírito vivificante que viemos buscar aqui hoje. E quando imaginamos, assim, na nossa mente limitada, estudos e espírito de profecia, o que tudo diz da vida desse João, como o Senhor trabalhou na vida, como essa família se juntou com a família de Jesus, nós conhecemos toda a história, nós sabemos, mas o que o Senhor fala conosco nessa manhã é que há, sim, possibilidade de nós crescermos extraordinariamente em desertos. Assim como nós o Espírito de Deus, como o Senhor suscita pessoas, comunidades, viabiliza meios para podermos crescer extraordinariamente nos desertos. Queridos, essa é uma das pregações que eu tenho falado muito com os meus filhos aqui na minha casa. Eu tenho pedido a Deus, assim como em um momento complicado da vida de Agar, ela precisou, eu tenho falado muito isso com a Ania, não sei se ela está aqui hoje na sala, e a gente tem até compartilhado algumas pregações, e eu tenho dito para os meus filhos, vocês vão se tornar flecheiros nesse deserto, porque é no deserto que a gente vai pegar a nossa fraqueza, o que mais nos impede de sermos entronizados na Shekinah do Senhor. O que é a nossa maior fraqueza que nós precisamos pegar como Ismael, pegar como flecha e ser bênção, porque os meus filhos, eu digo para eles, vocês vão se tornar flecheiros na dor. Nós precisamos entender a que fim realmente nós estamos. Qual é a fama do céu para nossas vidas nessa terra? O que nós estamos impactando, irmãos? Nesse momento de guerra espiritual que nós estamos vivendo, esses dias difíceis que nós estamos vivendo, porque não foi fácil para João, não foi fácil para Jesus, não está sendo fácil para Kátia, não está sendo fácil para Tayana Késia, não está sendo fácil para André, mas o Senhor não disse para nós que seria fácil. E nessa madrugada, sabe o que eu estava pesquisando aqui? Eu estava vendo como que é o treinamento de uma base militar. Eu estava vendo o que acontece, olha, nós não temos noção de como que esses soldados, de como em cada país esse treinamento militar é diferenciado, como são muitos testes de resistência. Quando eu fiquei impressionada, eles treinam no mar, eles treinam em deserto, eles se rastejam, eles precisam ter resistência em muitos aspectos de fome, de sede, resistência para poder salvar as pessoas, resistência para poder lidar com granadas. É um treinamento minucioso. E quando a gente ouve o que acontece em um deserto, é justamente isso. Deus, ele está realmente nos treinando, ele está realmente nos fazendo a nossa mente entender que nós precisamos ter resiliência para os dias difíceis. Ele está nos mostrando que a nossa mente precisa entender o que significa o não, o que significa a dificuldade, o que significa também a chuva que cai. E quando esse João permanecia no deserto, era justamente para forjar o caráter, para entender que nós não vamos estar deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. E o Senhor não nos chamou para vivermos, né, eternamente nesse plano, pelo contrário. O Senhor nos chamou para sermos luzeiro, o Senhor nos chamou para sermos capacitados pela palavra, o Senhor nos deu espírito de profecia, a revelação menor para nós entendermos e compreendermos melhor o que o Senhor deseja falar conosco. Toda essa bagagem espiritual o céu tem nos concedido, mas aqui eu pergunto para mim, nessa madrugada, o que nós temos feito? O que nós temos feito com tudo isso que o Senhor tem? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus hoje está capacitando nossas mãos para que a gente venha fazer bom uso daquilo que temos recebido, da música, da bagagem que temos recebido, sem extremismo, com equilíbrio, daquilo que o céu tem nos dado, porque o Senhor não chamou ao extremo de tudo isso, mas o Senhor nos chamou para podermos equilibrar a balança, para podermos ser dosados no deserto, para podermos pregar a mensagem do arrependimento, para podermos irmos a juízes, para podermos entrarmos em lugares
menos favorecidos, mas para irmos a reis, para irmos a presidentes, para vereadores, para deputados, para advogados, para podermos irmos a lugares aonde o céu nos chamou para irmos, porque o tempo de nós pregarmos o arrependimento é agora. O tempo de nós entendermos que a fama do céu para nossas vidas é agora. Não é a fama terrestre, não. É o que o céu semeia, é o que o céu tem adubado, é com o que o céu tem treinado para forjar o nosso caráter. E aí não pense que tudo que você e eu está vivendo é para que a gente dê um testemunho ruim de Jesus. É para nós entendermos que nós somos a voz, que vamos continuar clamando no deserto das vidas, no deserto das nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele vem como um vento especial para nós. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu quero entrar mesmo na mensagem por causa do tempo. E deixa eu só... O vento aqui do ventilador tá... Continuamos aqui na palavra de Deus. Deixa eu só voltar aqui. No livro de Lucas, no capítulo 1, se você puder acompanhar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 80, diz assim, ó: um menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia nos desertos até o dia em que até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E João se preparou. E nós estamos aqui nos preparando porque precisamos nos derramar. Eu tenho participado de algumas salas nesses últimos dias e tenho visto muitas preocupações e muitos pedidos, principalmente para esse momento em que existe uma missão mundial sendo pregada, né? A missão Caleb, tem recebido alguns pedidos aqui, e eu não sei o contexto que vocês estão vivendo aí, mas o nosso contexto aqui, né, em nossa cidade, é muito triste. Tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias é muito complicado. Eu realmente confesso para vocês, eu não imaginava que tudo isso iria acontecer. E eu me sinto como Neemias, confesso. Eu me lembro de que eu não estava aqui no momento das inundações, e eu compartilhei até alguns vídeos com as meninas no grupo do Reavivamento, mas quando eu cheguei na minha cidade, vocês não têm noção do fedor, do odor que a nossa cidade estava tendo. Agora nós estamos conseguindo carros-pipas para lavarem as ruas, para poder amenizar. E eu pude contemplar moscas, mosquitos da dengue, viroses, a escassez de água, as pessoas chorando porque elas estavam com sede de água e não tinham água para beber. Apesar de todos os atores e carretas que estavam vindo para ajudar, para poder enviando água, enviando alimento, mas só que eles não tinham mais fogão, eles não tinham gás para poder cozinhar. E eu realmente pude ver ruínas, eu pude ver ruas cheias de móveis velhos, inchados, uma catástrofe terrível. Não tivemos mortos, aliás, acho que foram 2 casos, somente de 2 mortes, pelo menos registradas aqui em Itabuna, onde eu moro. Mas a realidade era muito difícil.
E confesso a vocês que essa missão Caleb está sendo uma das maiores missões que o Espírito Santo de Deus nos concedeu. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos pregando só com a palavra. Nós estamos pregando com o testemunho do amor. Nós estamos indo de porta em porta e chorando com os que choram. Nós estamos vendo uma realidade que Jesus vivia. Nós estamos nos deparando com cada situação. Nós estamos nos deparando com pessoas que não têm nem colchão para dormir. Nós estamos nos deparando com pessoas que vão à meia-noite sem comida. E a gente está aí correndo contra o tempo, fazendo sopa, falando do amor de Deus, entendendo qual é o ministério de João Batista, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à escassez. Nós estamos fazendo o trabalho da formiga, porque são muitas repercussões, são muitas notícias, né? Os sensacionalistas, eles falam muito, mas a realidade é que é muito diferente. Eu nunca vi tanta escassez nessa terra, mas a principal escassez que a gente percebe é a fome e a sede de Cristo. Por mais que muitas pessoas desejam barganhar, por mais que existam muitas que têm estocado água, sabe, estocado comida por medo de passar fome, por medo de perder, ainda mais o que eles têm, a gente percebe a sede e a fome que essas pessoas estão tendo de Jesus. Eu quero dizer para você, não importa o contexto da comunidade que você nasceu e você cresceu. Não importa se a sua família um dia desacreditou, não importa se até hoje algum membro da sua família, o seu esposo ou alguém, eles criticam tua fé, acham que o adventismo é algo extremo, que isso não existe, que a placa da instituição que você hoje serve, que você busca. Mas eu quero dizer para você, por isso que eu apresentei um pouco do contexto da vida do João aqui para nós nós entendermos que existe um Deus que pode fazer nova mesmo todas as coisas, ele pode fazer você crescer mesmo no deserto que você vive, porque eu tenho visto crianças crescerem no deserto. Vocês não têm noção que um dos maiores brindes que nós estamos doando aqui na nossa programação Caleb é os galões de água mineral, e vocês não têm noção de como essas famílias têm saído regozijadas porque eles estão tendo água mineral para beber. Sabe, a gente tem sorteado, tem feito varais de roupas solidárias, porque eles não têm roupas para estar vestindo, porque eles têm escassez de água para lavar. Não tem água para se lavar roupa. Não está sendo liberada porque é um consumo muito grande de água. E quando a gente percebe a escassez, às vezes a gente tem tanto, né, água na torneira, a gente tem quando falta uma água aí, né, mulheres? Eu não sei, no contexto a gente sente a dificuldade. Eu fico imaginando essas pessoas. E eu fico imaginando como o vento do Espírito soprou no contexto de João, soprou aqui no contexto de André, tem soprado no contexto de Nalva, de Tayana. Mas eu queria falar para vocês que uma das maiores mensagens de João Batista que eu amo está lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 27, que diz assim: E respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa é uma das mensagens que mais impactou meu coração nessa madrugada. Sabe quando você percebe que quando o Espírito Santo ele realmente coloca em nosso coração o amor pela missão, o amor de propagar esse evangelho, de ecoar a voz nos quatro cantos da terra, a voz que clama no deserto, quando ele diz isso, eu fico imaginando, porque esse é o contexto que nós estamos vivendo, e eu gosto de pregar o que eu vivo. Eu não gosto de pregar somente o que eu conheço, a exegese. Eu não sou contra quem faz isso, e vocês, um pouco de vocês que me conhecem, sabe, eu gosto de pregar realmente o que eu estou vivendo. E eu tenho visto pessoas realmente fazendo o que João Batista dizia: aqueles que tiver 2 túnicas, reparta com quem tem. Aqueles que podem fazer alguma coisa, sejam fiéis naquilo que fazem. Sejam conscientes daquilo que estejam fazendo.
Eu tenho visto irmãos abrindo seus guarda-roupas, pegando cobertas, pegando lençóis, pegando seus próprios colchões, indo em lugares. Sabe o que eu pude ver, irmãos? Pessoas não preocupadas mais com o Covid, mas pessoas preocupadas em salvar outros. E ouvindo muitos testemunhos, vocês não imaginam. Eu nem imaginava que isso aconteceria, porque eu não estava aqui, eu comecei dizendo isso. Eu estava no Espírito Santo com a família do meu esposo, no Natal. Não imaginava que tudo isso ia acontecer. Mas eu confesso a vocês que a minha vontade e a minha oração era essa. Vocês podem ser até céticos, incrédulos e não acreditar, mas eu dizia, Senhor, me translada daqui. Eu queria poder estar lá, nesse momento, para ser uma formiga na sua causa. Mas isso não aconteceu. E quando eu cheguei aqui, na minha cidade, eu vi tudo isso acontecendo. Eu ouvi irmãos falando que mergulharam na água podre para salvar idosos, para salvar cadeirantes, para salvar crianças. E um deles me disse assim, Kátia, você não tem noção de como a água subiu rapidamente. E eu me desesperei, porque eu vi gritos, eu vi pessoas pedindo socorro, eu vi pessoas desesperadas porque estavam perdendo tudo. E fiquem assustados. Tinha um grande exército de Deus trabalhando. E principalmente aquele exército invisível. Aquele exército que a gente prega e que a gente acha que não vai colher fruto, sabe? Eu disse, Kátia, você não tem noção do número de traficantes que pegaram em nossas mãos os nossos colchões infláveis e começaram a salvar pessoas. Náufragos salvando pessoas. Vocês já imaginaram isso? Imagine isso na sua mente infinita como a minha. Eu disse o quê? Ele disse, Kátia, os maiores salvadores eram esses meninos. E cada vez que eles traziam algumas pessoas para as escolas para a gente acomodar, eles traziam e a gente pregava para eles. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está levando para as pessoas, a semente que a gente está levando para as pessoas do amor de Deus, elas não estão sendo, né? Mas o Espírito Santo é ele que vai colher por você. É ele que vai fazer. E eu vi o povo de Deus mergulhado nessas lamas, eu vi esse povo, eu vi essa igreja que às vezes a gente acha que ela vai cair. Essa igreja, irmãos, doando, compactuando, eu fiquei impressionada, eu estou impressionada do que o Espírito Santo de Deus está fazendo nessa causa. Eu tenho visto tantas coisas, eu tenho visto pessoas abrindo sua carteira, dizendo assim, Kátia, eu vim para ajudar. Na minha conta, eu tenho R$100, mas eu vou ajudar com 50. Pode ser, irmã? Eu pode. Eu tenho visto o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E para eu concluir esse momento com vocês, na verdade, eu nem consegui explanar tudo, mas eu sei que muitos de vocês precisam sair para o trabalho e recomeçar a vida. E eu sei que quando nós nos dispomos a servir a Deus, é Ele que escolhe a maneira na qual Ele vai fazer. É Ele que escolhe o lugar aonde nós iremos semear, né? Jogar essa planta, essa semente. E para começarmos a fechar aqui o livro de Lucas, Lucas 'que o vento não está ajudando aqui, viu, irmãos? Por isso que está. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Mas quando o Senhor enviar alguma escassez nas nossas vidas,
use ela para poder abençoar mais e mais pessoas. Sabe, como vocês acham que é um treinamento de um soldado em guerra? Como se treina um soldado pela batalha, irmãos? Vocês acham que é jogando xadrez, lendo um gibi, tomando um pote de açaí ou um sorvete? Como vocês acham que isso acontece? Como vocês acham que o Senhor nos treina para momentos como esse? Nós estamos aqui em um treinamento especial. Nós estamos aqui sendo habilitados para uma guerra que nós nem imaginávamos que isso aconteceria. Porque, como eles mesmos dizem, nós estávamos nos preparando para o Natal, para festejar um pouquinho, mas todo o contexto mudou. E a palavra de Deus, no livro de Mateus 11, no verso 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vocês entenderam a mensagem que o Senhor mandou para João? Vocês entendem o conforto? Jesus, ele poderia ter enviado para o seu parente qualquer outra palavra, mas o Senhor enviou para João dizendo: ei, diga para ele que valeu a pena o deserto. Diga para ele que valeu a pena se vestir com simplicidade. Diga para ele que ele foi o meu precursor. Foi ele que abriu o caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. Foi ele que disse que o que virá após ele não seria digno. Diga para ele, avise para João que o ministério dele pode até chegar ao fim, mas que ele se regozije porque os cegos veem. Diga para ele que os coxos estão andando. Diga para ele que os leprosos estão sendo purificados. Meu povo, esse é o tempo de nós recebermos mais o poder, de nós podermos ter esse testemunho. Sabe por quê? Porque lá no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso 25, aliás, 24, diz assim: tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou os que se vestem bem e fingem no luxo e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis? Sim. Que saístes a ver? Um profeta? Sim. Eu vos digo,
e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus e maior do que ele. Louvado seja Deus. Sabe? E João, ele tem algo que me chama muita atenção. O que Deus está falando aqui. O Senhor comparou João, ele comparou falando sobre o caniço, né? Que tinha muitos caniços no deserto, e quando o vento passa, quando o vento passa por uma planta, uma ramagem, ele balança, não é assim? E no nosso contexto aqui, né, no bambu, o vento passa, ele enverga, mas ele volta. E o que nós precisamos é fazer justamente isso. E quando isso acontece, há uma envergadura, né? A planta, ela se enverga. E é justamente isso, sabe? Quando o Senhor disse assim, bem-aventurado sois, né? Os que se encurvam, né, diante do Senhor, aqueles que são pobres, né? De espírito. A gente fala que a gente acha que às vezes é pobreza. Eu me lembro que o Pentecostes fez, né, uma vigília especial sobre as bem-aventuranças. Mas essa mensagem eu compreendi na vida de João. Eu compreendi a nossa realidade aqui que nós estamos vivendo. Sabe, eu acho que tudo que eu falar aqui não vai nem exprimir o que nós estamos vivendo. Sabe, uma avalanche de irmãos aqui com essa nova virose, mas felizes e regozijados. Quando nós estamos vivendo, essa semana nós fizemos uma campanha para podermos comprar aquelas bombas, eu não sei se vocês conhecem, com 1.000 litros de água mineral, R$140. Vocês não têm noção da fila de pessoas com galões de água porque estão com sede. Da fila de pessoas que precisam de medicação. São muitas necessidades. Mas sabe que eu percebi a maior delas, irmãos? É quando a gente coloca a mão nos ombros e fala assim, fecha os olhos para a gente falar com Deus. Eu pude ver lágrimas e eu pude ver milagres acontecendo nesses lugares onde a ruína está. E o Senhor levando essas pessoas com roupa simples, com a farda do Caleb, né? Chorando com as pessoas, se prostrando de joelhos, sabe? A gente ali em pleno sábado fazendo recorte para comprar colchões de pessoas que estão aleijadas, dormindo no chão, no relento. Eu estou vendo a igreja de Deus crescendo. Eu estou vendo o povo de Deus entendendo qual é o caminho que João Batista trilhou, qual o caminho que a irmã Dulce foi, qual o caminho que o apóstolo Paulo andou. Eu fico imaginando o povo de Deus aprendendo a ser feliz nessa situação, sabe por quê? Porque nós somos mais curados quando nós estamos curando. Quando nós somos mais libertos quando estamos pregando o arrependimento aos cativos e pecadores. Eu entrei na boca de fumo, irmãos, levaram tudo, levaram todos eles vivem em barracos. Vocês não têm noção, é cada brecha, e levaram tudo, até o chão. Eles não têm nem o que comer, vocês acreditam? Eles estão sem lugares para... Eles estão morando numa casa com quase 20, 30 pessoas dentro. Eles não estão tendo o que comer, a gente está tendo que fazer sopa. A gente está tendo... Porque, nesse momento, a gente precisa levar a semente do Senhor para essas pessoas. Nesse momento, a gente precisa estar na disposição. E, sabe, e se dispor pelo vento do Espírito. E é justamente isso aqui que Deus está dizendo. Ei, presta atenção. Os que se curvam são humildes. Os encurvados no Espírito são aqueles que, quando o sopro de Deus passa, eles se inclinam, entende? Quando o vento sopra, a planta se inclina. E bem-aventurado aqueles que se curvam diante do Espírito de Deus. Quando Deus manda, sabe? Quando a gente obedece
Quando o vento sopra, a gente se encurva na direção que o Senhor quer nos levar, a direção que o Senhor nos ordena. E você hoje estaria disposto a ser um pobre de espírito, um encurvado? Meu Deus. Um encurvado diante do Espírito do Senhor? Pense nisso hoje. Reflita, mas medite nisso hoje. Você quer se tornar um pobre de espírito? Um Anaverá Adonai? Você quer se tornar? Porque um homem não pode receber nada dessa terra se do céu não lhe for dado. Nós estamos entendendo isso aqui na prática, no sul da Bahia. Nós estamos entendendo isso na nossa vida. Vocês não, sabe, nós estamos entendendo o que é o evangelho. Queridos, a nossa igreja hoje está impossível de congregar. Eu não congrego na minha igreja desde o Natal. A minha igreja está lá fedida, a minha igreja está limpa, nós não perdemos muita coisa, mas o ambiente, vocês não têm noção do odor terrível que é. Já tentamos limpar, já lavamos, e essa semana nós estamos fazendo mutirão à noite, depois de todas essas ações. Os irmãos, a gente está indo para lá, quebrando as paredes para poder fazer um novo reboco, para poder a gente conseguir congregar, mas a gente sabe que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque às vezes a gente se prende às paredes, e o eclésia quer dizer isso, é tirados para fora, irmãos, é saindo, e vocês estão percebendo o que o vento do Espírito está fazendo conosco? Ele está soprando em lugares, está nos encaminhando para lugares que, porque diante da nossa zona de conforto, talvez a gente não sairia, a gente não iria. Se não tivesse tido essa enchente, nós não estamos estado tão próximos dessa comunidade. Nós não estávamos tão próximos, indo aí a agentes comunitários para conseguir medicação para os diabéticos, para as pessoas que têm problemas cardiovasculares, pessoas hipertensas. Nós não estávamos vivendo o que nós estamos vivendo nesses momentos. Nós não estamos vendo as crianças pedindo um brinquedo porque a enxurrada levou tudo. Nós não estamos ajudando pessoas, mulheres ainda com dores de parto, indo para hospitais. Nós não estamos entendendo quantos enfermeiros e técnicos nós temos para levar essas pessoas para cuidar, para ferir uma pressão, para poder dar uma orientação. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. E eu estou vendo aqui no chat algumas mensagens de pessoas que querem ajudar. Eu não sei quem eu posso enviar o Pix para vocês ajudarem nessa causa. Se vocês puderem nos ajudar nessa causa, vocês não têm noção do quanto será assim, de grande valia aqui na realidade que nós estamos vivendo. De mulheres que perderam seus enxovais, perderam os berços, enxou tudo, perdeu o colchão. Como vai colocar um recém-nascido numa água podre de esgoto, aonde a gente está limpando, a gente vê fezes de pessoas, sabe? É terrível. E nós estamos lidando com essa realidade aqui. Nós estamos lidando com isso, mas a gente sabe que nós estamos felizes por estarmos vivendo dessa maneira. Vocês não têm noção dos vídeos que eu recebi de pessoas que não estavam nem usando máscara, estavam colocando a mão nas pessoas e salvando pessoas, porque as águas subiram de uma maneira que atingiram o teto da casa das pessoas, sabe? Nós estamos fazendo recorta para cimento, para tinta, para pintar as casas, para as pessoas entrarem. Nós estamos, sabe, isso é o vento do Espírito soprando, porque nós estamos entendendo que o maior ministério de Cristo é quando ele ia às pessoas, eles iam, por isso que ele mandou a mensagem para João: e filho, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, sabe? É isso que está acontecendo. E que haja mais despertamento nas nossas vidas, que haja mais salvação, que haja mais, que você seja esse caniço, que você seja essa envergadura, que você seja esse feliz em estar sendo usado por Deus, mesmo que você venha viver como João Batista, né? Ao viver nas alfarrobeiras, né, comendo alfarrobas, vivendo de maneira simples, porque é isso que nós estamos aprendendo a fazer, comendo mingau no meio do povo, sabe? Tomando ali a cevadinha com eles, conversando com eles, aprendendo e ensinando muitas coisas. Queridos, é esse o evangelho do Senhor. E eu tenho percebido, eu falei, meu Deus, em meio a tanta apostasia, em meio a tantas coisas, o Espírito de Deus está agindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão salvas, não porque nós estamos indo, mas é porque o Espírito de Deus está soprando nesses lugares. O Espírito do Senhor está ecoando. Eu vou parar aqui porque já são, meu Deus, me perdoem, 5h57, me perdoe, por favor. Mas em nome de Jesus, irmãos, nós somos soldados do Senhor. Nós estamos em uma esfera de guerra. E eu tenho certeza que todas as lutas que você está enfrentando, não é para você se rastejar na presença de Deus e não do diabo. É para você se chorar e se lamentar na presença de Deus, porque Ele vai colocar indumentário especial na tua vida para você guerrear. É Ele que vai te capacitar nessa guerra. É Ele que vai te tornar flecheiro nessa batalha.
E sabe que eu tenho visto? Eu tenho visto que a minha dor não vai me fazer crescer espiritualmente da maneira como eu preciso. É entendendo a dor do outro que está sendo muito maior nesse momento. E é esse momento que Deus quer agir em nossas vidas. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço ao Espírito Santo de Deus por estar fazendo essa revolução espiritual na minha vida. E eu confesso a vocês, eu era a que mais precisava de estar passando por isso aqui. Eu era a que mais precisava estar no meio dessas pessoas. Eu era a que mais precisava. E para encerrar, eu tive conversando com uma das meninas que comandam o tráfico aqui, que perdeu tudo, tudo. Perdeu a madeira da casa, tem um pouco de eternite. As vigas apodreceram, caíram. Ela tem filhos. E a gente está nessa batalha para conseguir tentar reerguer esse barraquinho dela. E ela disse para mim, não chorando, mas sorrindo. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse, Kátia, você sabe por que isso está acontecendo? Porque nós somos desobedientes. Quantas vezes você já veio aqui na Boca de Fumo pregar para a gente? Quantas vezes você já veio falar? E agora nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo que nós desobedecemos, nós temos pecado contra esse Deus que você tem falado. Vocês estão entendendo? Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ela disse, Kátia, do meu barraco, a única coisa que ficou foi a porta. Mas eu estou feliz porque eu estou com vida. E olha, eu catei uns sofás aí, eu pedi a um pessoal um sofá. Eu falei, você higienizou o sofá? Ela disse, eu passei só um pouquinho de cloro que eu tinha. Eu falei, meu Deus, eu falei, Juliana, você tem criança, você tem que esterilizar porque essa água está podre, você precisa lavar. E a gente está colocando a mão na massa, sabe? A gente está aí fazendo trabalho da formiga, comprando cloro, comprando quiboa, comprando produtos higienizadores, bactericidas, para ajudar essas pessoas a limparem, para ajudar essas pessoas a recomeçarem nas ruínas, sabe? Mas eu fiquei feliz porque ela testificou daquilo que a semente foi lançada lá atrás. E nesse momento de dificuldade do deserto dela, ela lembrou quem fez isso na vida dela. Quem foi que fez? O Espírito Santo de Deus. E eles ali falando para a gente, sabe? Sabe, a gente não tem palavras para a gente poder entender o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo quer de nós. Então, vai, irmãos, não deixa vir essa escassez, não. Faz um pão, compra ou você não sabe fazer, compra um pão integral, vai na sua vizinha, manda uma mensagem. Não espera vir o Natal, não espera vir essas datas festivas, não. Nós precisamos fazer nossa parte, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que eu falo, falando para o pessoal dos Caleb, nós somos um formigueiro de Cristo, nós precisamos fazer o trabalho da formiga. A gente está entrando nas casas dos irmãos, dizendo, tem quantas cobertas aí? Me dê uma, porque a coberta serve de colchão, a gente coloca no chão, e eles, sabe? Tem coberta? Tem agasalho? Tem. Então, vamos aí, vamos ajudar, vamos fazer aí. Queridos, é um contexto, olha, eu não sei se eu vou ter oportunidade de mandar fotos para vocês poderem ver um pouquinho de tudo que a gente está vivendo aqui, mas se eu tiver oportunidade, eu vou enviar sim. Mas eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo, nos preparando. Eu falo para eles, esses sinais são principalmente para nós. Esses sinais não é somente para eles, não. Esses sinais é para nós. Saímos de Laodiceia e entendermos que o tempo já é chegado. Nós já podemos dizer agora, Maranata, Maranata, porque o Senhor já está vindo, logo vendo, ele já está vindo, irmãos. Eu quero poder, eu vou ter que orar? Alguém vai orar, irmãos? Me perdoe, mas me perdoe mesmo pelo tempo, por favor. Eu até acho que me empolguei aqui, mas eu mando sim o Pix. Eu não sei por quem eu posso fazer isso, mas eu mando sim, viu? Eu mando sim. Mas essa semana nós vamos pintar as casas na frente, vamos tentar fazer algumas coisas no bairro periférico onde nós estamos fazendo o Caleb, um dos bairros que foram bem atingidos. Inclusive, os nossos irmãos em Cristo também foram atingidos. Mas nós não perdemos, a gente costuma dizer, nós não perdemos, nós estamos ganhando muito, porque Deus está nos dando lindas experiências, grandes milagres Deus está fazendo. A água está multiplicando, eu estou aqui falando igual a Jesus. Irmãos, a água está multiplicando, R$ 140 de bomba. A gente olhando pela fé, dizendo assim, Tayana, a gente está falando aqui assim, a gente diz assim, ó, meu Deus, só são 1.000 litros, multiplica, Senhor. São muitos galões, são muitas necessidades. E aí, Deus? E Deus multiplicando, Deus fazendo coisas extraordinárias com os nossos olhos. A gente olha assim, diz assim, não vai dar. E dá, sabe? Deus enviando, assim, muitos milagres. E muitas coisas estão acontecendo. E eu espero que esteja acontecendo com vocês também aí. É para eu orar, irmã? Ou vocês vão orar?
Amém, amém. Eu vou colocar então logo o hino, que eu preciso sair, e aí fazer as orações, pode ser? Pode, Lígia. Pode sim. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém.
Agora, para dar continuidade ao nosso encontro, precisamos de dois voluntários para fazermos oração. Quem pode orar? Acho que a Kátia pode fazer mais uma oração, né? Isso, pode ser. Em seguida, a irmã Júnia. Oremos então. Senhor Jesus, obrigada porque nessa manhã nós nos alistamos mais uma vez, Senhor. Nós declaramos ao céu e pedimos para que o Senhor nos ajude a fortalecermos a nossa fé ainda mais na Tua presença, nesse novo alistamento do céu nessa manhã. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito sopre um vento especial em nossas vidas. Porque nós necessitamos, Senhor, de sermos essa voz que o Senhor escolheu para ecoar nos quatro cantos desta terra. Por isso, o Teu Santo e Poderoso Espírito, Pai, pode fazer o impossível em nós, para podermos entender o quão é necessário da cooperação do humano junto com o divino nesta obra de fechamento da história desta terra, Senhor. O Senhor nos escolheu como luzeiros. E nós viemos aqui pedir para que o Senhor acenda, envie o fogo do altar na nossa tocha, porque os mártires, eles passaram um para o outro, e nós também desejamos. E é por isso que o Senhor nos convocou aqui nesta manhã. Obrigada porque o Senhor Espírito Santo usou a Jeane para fazer esse convite para que eu estivesse aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem levado para lugares que às vezes eu nem quero ir, o Senhor sabe disso. Às vezes eu estou cansada e não estou nem aguentando, mas eu tenho visto o Senhor dando o suprimento necessário, o Senhor tocando nos corações, o Senhor movendo a tua igreja, o Senhor despertando o teu povo para ajudar, o Senhor colocando o teu povo, muitos duros, assim como eu de coração, a chorar diante de toda a realidade que o mundo está vivendo, não é somente no meu contexto aqui. Por isso eu quero te pedir, Deus, abraça o nosso coração e a nossa mente nessa manhã, porque a emoção tem que caminhar junto com a razão, Deus. Nos ajude, Deus, a racionalizar melhor o que nós estamos fazendo com todo o dom perfeito que o Senhor tem derramado do céu sobre nossas vidas. Qual é o nosso olhar, qual é a nossa ótica espiritual no mundo que nós estamos vivendo? Por isso nós pedimos, Espírito Santo, coloque em nós a lente de aumento espiritual. Coloque em nós o desejo, Deus, de vermos o Senhor voltar em breve nas nuvens dos céus. E eu sei que o Senhor aguarda o nosso despertar, o nosso estudo, a nossa busca, mas o nosso esvaziarmos de nós mesmos. Nós irmos, ó Deus, à real necessidade deste mundo, a nós propagarmos o evangelho com a escritura, com o está escrito, mas também com o testemunho, porque o Senhor disse, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em São Paulo, em Portugal, em Jerusalém, em Israel, em Itabuna, em todos os confins da terra, e assim virá o fim quando o evangelho do reino ser pregado. E nós precisamos pregar o evangelho. Às vezes nós não podemos falar, mas nós podemos viver. Nós podemos ser esse testemunho, por isso nos ajude a ser esse testemunho. Mesmo pequeno como somos, mesmo da maneira como estamos, Senhor,
Nos capacita para sermos o testemunho. Nos capacita, sopra em nós o teu Espírito, Deus. Sopra em nós um novo fôlego nesta manhã. Sopra em nós uma nova visão evangelística. Sopra em nós o mesmo Espírito que o Senhor soprou na tua serva, Ellen Goldwhite. Sopra em nós o mesmo Espírito que o Senhor soprou nos nossos queridos irmãos e heróis da fé, John Wesley. Sopra em nós, Senhor, como o Senhor soprou em Jerônimo. Sopra em nós, ó Deus, como o Senhor tem soprado na vida da Ana Carla, de todos nós que estamos aqui, Senhor. Nós desejamos o renovo do céu. Queremos ser a voz, queremos ser o chofar. Queremos ser aquele chofar que os levitas tocaram para que as muralhas de Jericó caíssem, Deus. Nós desejamos ardentemente. Agora eu pergunto aos meus servos e a mim, o teu coração não ardeu quando o Espírito Santo falou nessa manhã conosco, Deus? O nosso coração ardeu. Nós não queremos mais fugir de Jerusalém, nós queremos voltar, porque o Senhor disse: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos ser essa comunidade, a comunidade dos felizes, dos encurvados, a comunidade do Yahvé Adonai, do povo que está buscando, do povo remanescente de Deus, que deseja levar a tocha do amor, a tocha do Espírito, Deus, em lugares onde há, Senhor, escassez, onde há trevas, aonde há prostituição, aonde há vícios, aonde há decadência moral. Senhor, nós rogamos nesse momento pelos casamentos, nós rogamos nesse momento pela apostasia, nós rogamos nesse momento por tudo, Deus, por tudo que nós precisamos rogar, Senhor. Nós rogamos nesse momento para que o Senhor nos dê forças para podermos continuar a batalha. Ajuda-nos, ó Deus, os teus soldados nessa guerra. Nos ajude, Senhor, porque nós clamamos a indumentária especial. Nos conceda, Espírito Santo de Deus. Nós queremos entregar os nossos filhos em tuas mãos. Nós queremos entregar essa nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, nos ajude a entendermos que tudo contribui para o bem dos que te amam. Nós queremos entender nessa manhã e aprender, como o apóstolo Paulo, aprender a ser feliz. E não é fácil. A toda e qualquer situação, tendo e não tendo, nos ajuda, meu Deus, por favor, abre o nosso entendimento nessa manhã para entendermos o evangelho eterno em nossas vidas. Fala conosco, porque nós servimos a um Deus que fala, nós não servimos a uma estátua, nós não servimos a algo feito por um carpinteiro, nós servimos ao Senhor, que é poderoso e que é vivo e que fala conosco, e que se manifesta, e que vem quando nós clamamos, porque o Senhor disse: invoca-me e responderei. Responde, Senhor, aos teus filhos que estão aqui, responde a Nalva o que ela precisa, a Ana Maria, responda a Cristine, Senhor, responda a Tayana, responda-nos essa manhã, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, continue ardendo no nosso coração, em teu nome nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada pelo amanhecer que o Senhor nos deu. Senhor, nós temos motivos infinitos para te agradecer. Sabe, Paizinho, eu tenho aprendido cada dia ressignificar os momentos em que vivemos. E hoje, mais uma vez, Senhor, como é possível regozijar em meio a tanta miséria, tanta calamidade, Pai? Mas, Senhor, nada se compara ao teu sacrifício por nós. E é meditando nesse sacrifício, Pai, que eu te agradeço nesta manhã, pela mensagem que o Senhor nos enviou, pela mensageira que o Senhor indicou, pela forma como o Senhor a usou, pela forma como ela se permitiu ser usada. Obrigada, Senhor. Obrigada. É tão bom, Paizinho. É tão bom ser instrumento do Senhor. E às vezes demora tanto para a gente entender isso. O nosso eu é tão forte. Mas o Senhor é mais poderoso. E é pelo poder do teu Espírito que cada um de nós encontramos aqui nesta sala, nesta manhã. Porque, Pai,
Queremos a unidade, queremos a plenitude do Espírito Santo, Senhor. Queremos ser consagrados. O nosso único propósito aqui é nos consagrar, porque queremos viver a eternidade com o Senhor, Paizinho. Nós oramos pelos nossos queridos, nós lutamos em oração, nós lutamos, Pai, na pregação, mas nós sabemos que esta obra é tua, que é o Senhor. É o Senhor quem ministra, é o Senhor quem fala. Ó Senhor Deus, não somos dignos de nada, como disse o próprio João Baptista, Senhor. Não conseguimos sequer, Pai, nos desprender dessa condição miserável que estamos. Mas, Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor tem vindo todas as madrugadas e o Senhor tem falado conosco. Obrigada. Obrigada por cada filho teu aqui, por cada família aqui representada. E eu sei, Senhor, hoje houve salvação nesta casa. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia desse povo, ali no sul da Bahia, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia do teu povo em Minas. Onde quer que tenha um vivendo estas circunstâncias das enchentes, Senhor, que eles possam entender, como essa moça falou para a Kátia. Quantas vezes você tem vindo falar conosco e nós não temos ouvido? E cada um possa ressignificar o momento em que está vivendo e entender que em tudo há um propósito embaixo do céu. É certo que o Senhor Deus não nos quer vivendo em calamidades, dificuldades, mas quase sempre, se não todas as vezes, somos nós quem buscamos essas situações. Somos nós que fazemos nossas moradas em leitos, se não próximos deles. Enfim, Senhor, não há nada a ser justificado, porque a justificação está no Senhor, vem do Senhor. E nós estamos aqui para isso. Ajuda-nos, Senhor, a entender os teus planos para hoje e para todo sempre. Porque queremos, Pai, estar com o Senhor. Que todo esse povo, esse pequeno povo que se encontra aqui reunido virtualmente, mas onde nós podemos sentir cada um, nós possamos estar todos, em nome de Jesus, juntos na manhã da ressurreição. E talvez não reconhecer pela voz, porque muitos não falam, são tímidos, não conseguem, mas talvez pela lembrança do Espírito Santo dizer assim, olha, eu lembro de você na sala da consagração, o dia que a Kátia estava pregando, falando daquela situação, e nós vamos nos abraçar, Paizinho, e vamos dizer obrigada, obrigada porque o teu Santo Espírito soprou aos nossos ouvidos e nós entendemos o poder da tua graça, salvadora, salvífica, Senhor. Obrigada, Pai querido. Toma-nos em tuas mãos, perdoe os nossos pecados, abençoe de forma singular a mensageira que o Senhor nos trouxe, a Catinha, Senhor, por favor. Temos orado, mas hoje, Senhor, de forma pública, eu quero orar por essa jovem mulher, pelos seus filhos, que o Senhor, Paizinho, possa continuar derramando bênçãos sem medida sobre ela e que ela possa continuar entendendo
os verdadeiros planos do Senhor e ressignificando a sua vida, porque isso é que nos dá refrigério, nos dá compreensão da forma do porquê que fomos criados. Obrigada, Senhor. Em nome de Cristo Jesus eu te oro e no nome dele eu já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Ouve, Senhor, o nosso clamor, envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Amém. 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 Louvado seja o nome de Deus. Queremos agradecer primeiramente a Deus pela mensagem que o Senhor nos enviou esta manhã. O Senhor tem 1000 maneiras de alcançar o coração das pessoas. Queremos agradecer a Cátia, que se dispôs a compartilhar conosco a palavra de Deus. Gostaríamos de convidá-la, sempre que for possível, a irmã vir de novo, né? Nós temos um grupo chamado Sala de Consagração, quando a gente compartilha alguma mensagem aqui, alguma frase, se depois você puder compartilhar conosco o Pix ou o número da conta, que a gente compartilhe lá no grupo, para que outras pessoas também possam ajudar. Já são quase 6h30, não é? Hoje é dia de preparação, mas nós vamos abrir, se alguém desejar fazer alguma consideração breve, 1 ou 2 considerações. Alguém quer compartilhar conosco o que Deus colocou no seu coração? Se desejar, tem que levantar a mãozinha. A minha consideração é a seguinte: não elevando, né, porque nós temos que elevar sempre o nome de Deus, mas pregações vivas, elas nos tocam muito, Kátia. Nós realmente estamos ainda adormecidos, falamos de Deus, falamos do Evangelho, mas a prática, ela realmente é diferente, né? Ela mostra quem realmente nós somos, né? Porque diz que é na crise que a pessoa se revela, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos ajudar a sairmos dessa zona de conforto, né? E queremos agradecer a Deus porque Deus vai haver o autoclamor, né? Mas muitos já estão vivendo esse autoclamor, né? Muitas pessoas já estão sendo reavivadas em situações assim. O Espírito de Profecia fala que muitos lugares onde nunca aconteceu nada vai acontecer. E tudo que puder ser abalado será abalado, que Deus possa nos ajudar a sermos firmes e fiéis, testemunhas em toda e qualquer situação. Irmão, pode falar, viu, irmão André? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, bom dia. Gente, eu ouvi a mensagem muito bem apresentada, louvado seja Deus, da irmã Kátia, e é natural, desde a saída do povo de Israel do Egito, em que a calamidade faz com que o povo de Deus, se desperte para uma realidade da qual ela foi chamada, a igreja de Deus foi chamada. O capítulo 8 de Atos deixa bem claro que quando todos estavam muito bem em Jerusalém e ninguém queria sair para pregar aos gentios, Deus permitiu que a calamidade viesse, mas veio diretamente para o povo dele, não foi para outro povo. E nós estamos agora diante de um cerco
ainda que seja um cerco não visível aos olhos humanos, mas o cerco já está acontecendo minuciosamente. Satanás trabalha, Ellen White fala que a confederação do mal está montando estratégias para cercar o povo de Deus, e essas estratégias estão funcionando nos bastidores. O movimento pentecostal, o movimento protestante apostatado, está circundando todas as, vamos dizer assim, minúcias para poder prender ali o povo, no quesito povo, fala o povo no geral, mas o povo de Deus, ele sairá dessa situação. E detalhe que hoje, o povo que não é de Deus, ou melhor, o povo que não é adventista, eles estão reconhecendo que eles estão em pecado, muitos deles estão reconhecendo, e que precisam ter uma reconciliação com Deus. Mas quando acontecer que a situação vier sobre o povo de Deus, onde o adventista terá espaço, cenário nas mídias internacionais, na mídia local, onde seremos taxados como ridículos diante do que o mundo hoje anda na contramão da vontade de Deus. E quando isso acontecer, eles estarão olhando para nós e se perguntando: nossa, esses adventistas que ajudaram tanto nas enchentes, que fizeram arrecadação de alimentos, que doaram sangue, que fizeram isso, por que eles estão sendo atacados? Por que está acontecendo isso? E quando estas pessoas correrem para os livros escritos por Ellen White há mais de 170 anos, dizendo que esse momento chegaria, aí então se cumprirá a profecia em que das estantes brilharão os livros esses em que a igreja adventista ela anda na contramão do mundo, enquanto que a editora Abril está fechando, e essa editora está fechando porque os livros estão perdendo sua característica para o mundo digital, a nossa editora Casa Publicadora está investindo na melhor qualidade de livros do mundo. Não vou dizer daqui do Brasil, mas do mundo. Que, inclusive, as editoras internacionais da Alemanha, as principais editoras do mundo, estão vindo para cá para conhecer a grande estratégia da editora Casa para fazer com que essas literaturas circulem. E detalhe que, hoje, o povo de Deus, que infelizmente não estão pregando, queridos irmãos, olhando para o contexto de João Batista ele foi levantado para pregar dentro da casa de Israel. Precisamos ter João Batistas levantados dentro da igreja adventista, pregando para os adventistas também, por conta que, infelizmente, o povo adventista, infelizmente, uma grande parte, já perderam a sua identidade. A igreja adventista, no censo que foi dado, se constatou que a igreja, infelizmente, a maior parte dos seus membros são membros novos, não de idade, mas em tempo de congregação. Isso para a igreja, no contexto de conservar os princípios, isso é um grande perigo. Porque os novos, quando entram, é como os fariseus que entraram no cristianismo, e por entrarem no cristianismo, trouxeram suas raízes farisaicas, trouxeram seus legalismos, e com isso a igreja sofreu grandes embates. É tanto que o último livro que foi escrito na Bíblia não foi o Apocalipse, mas foi João. E João estava destruindo duas fortes heresias que surgiram no tempo da igreja cristã. Uma das heresias é a crença docentista, em que Jesus veio, mas ele tinha uma capa humana, mas ele era só Deus. Onde também tinha o contexto lá dos ebionitas, que eles acreditavam que Jesus passou a existir a partir do seu nascimento na Terra e que ele não existia nas eras anteriores. Então, João quebrou essa situação. Mas a pregação mais importante que devemos ter hoje é o despertamento de Laodiceia, é o despertamento da igreja. Nós estamos precisando, em suma, sermos sacudidos para vivermos a pregação daquilo que Deus nos chamou. E imagina, nós como pastores, nós somos
não é que nós somos cobrados, mas os resultados se dão pelos batismos. Mas a Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer, só que somos cobrados por darmos a oportunidade de batismo. Agora, irmãos, a maior de todas as pregações para esse tempo é levar as pessoas à semente da pregação do que vai acontecer, do que está acontecendo. Porque em algum momento da história dessas pessoas, ou na grande catástrofe que virá ao mundo, ou no grande momento que virá para nós, adventistas do sétimo dia, essas pessoas reconhecerão a grandiosidade da graça que há em Cristo. Então, meus irmãos, hoje é o tempo de nós buscarmos a Cristo e, ao mesmo tempo, pregarmos esse Cristo que muitos que, infelizmente, dentro das nossas fileiras e fora delas, não sabem que Ele é um Deus amoroso e que essas catástrofes que estão vindo não é Ele que está mandando, mas é a circunstância, ou melhor, a consequência do pecado. E Ele leva o crédito, mas Ele não pode ser culpado pela consequência do pecado, porque Ele veio para tirar todas as dúvidas e arestas que há sobre a vida espiritual dos filhos dele. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós sejamos de fato despertados para uma pregação que nesses dias se torna tão indispensável para nós e para os nossos irmãos em nossas congregações. Amém. Obrigada, irmão. Muito obrigada. Obrigada também pela sua presença, pela sua força, pelo seu testemunho. E se não tiver mais alguém para compartilhar alguma consideração, eu queria convidar o irmão André, né, para finalizar com oração e convidar os irmãos para amanhã de manhã estarmos aqui presentes para podermos juntos buscar de Deus a consagração que tanto nós estamos precisando, né, para que Deus possa derramar o seu Santo Espírito sobre nós, não esquecendo de cada um individualmente buscar a presença de Deus e não deixar de se congregar, né, como é importante. E que, Kátia, Deus continue lhe abençoando. Você é uma serva de Deus, uma pessoa que você sabe que mora no meu coração, admiro muito. Louvado seja Deus por sua vida, pela sua família, pelo trabalho que você tem feito. Que Deus continue lhe fortalecendo a sua fé. Que você tem sido para nós um exemplo, viu? E para muitas pessoas também. Obrigada. Irmão, Você quer falar mais alguma coisa, irmã? Não, só agradecer, viu? Agradecer e a oportunidade, a atenção de vocês, viu? Por estar conosco hoje, por estar aqui hoje. E eu vou enviar para você a conta e o Pix, tá? Tá, Jane? E aí, se você puder divulgar, seria muito bom, tá certo? Tá bom, tá certo. Tá Com Deus. Pois, irmão, você pode finalizar com a oração, por gentileza? Sim, pode ser, sim. Oremos então. Grande Pai, grande Deus, diante do que o mundo está passando e ao que vai passar também, nós queremos te pedir, Senhor, prepara-nos para o momento que a história e as profecias apontam para o fim. A serva do Senhor diz que nós, por não pregarmos nesses dias de oportunidade, nós pregaremos em total circunstância de oposição para com a mensagem final. Meu Deus, ajuda-nos a despertarmos, ajuda-nos a vivermos a pregação, ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor e ouvir a Tua voz e vivermos o que pregamos e pregamos o que vivemos, nós entenderemos o real sentido do nosso chamado para esse tempo. Ó Deus, poderíamos ter nascido em qualquer tempo da história, mas o Senhor nos permitiu nascer nesse período, ouvir a Tua verdade, aceitar a Tua verdade. Precisamos que o Senhor nos use nesses dias finais. Nos ajude para que nós venhamos entender o plano da salvação para nós, levarmos a mensagem para os nossos e testemunharmos que o Teu caráter é um caráter perfeito e que nós podemos, em toda a nossa vida, sermos fiéis e leais somente a Ti. Abençoa Teus filhos, Tuas filhas que estão no grupo
e ajuda-nos a despertarmos cada vez mais para o mundo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, e que nós possamos ser o João Batista desses últimos dias, o último Elias, a pregar de um Deus vindouro, de um Deus perdoador e, ao mesmo tempo, um Deus que vai emanar e emana a justiça conforme a sua vontade. Perdoa-nos, abençoa-nos, conceda-nos um dia na tua santa presença. É o que nós te pedimos nesta hora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus nos conceda um feliz dia de preparação, um feliz sábado e até amanhã. Agradeço a presença aqui de todos, que Deus abençoe e ouça o clamor também de cada coração. Nos despedimos agora e com o coração contrito, né? Com a mensagem, com as palavras do pastor também. Que Deus nos capacite e derrame sobre nós o seu Santo Espírito. Tenham todos um bom dia.